Podemos começar então, pessoal? Então, todos bem-vindos para a 11ª reunião ordinária do Colegiado de Campos Itajaí, no ano de 2025. Aquela reunião que todo mundo estava com vontade que não acontecesse, né? De ter pauta. Já está quase Natal, né? Mas, por motivos de força maior, ou motivos do pátio, nós tivemos que manter a reunião. Eu peço primeiramente assim, obrigado a todo mundo por terem aceitado adiantar um pouco a reunião, porque apareceu um compromisso institucional, vou ter que representar o IFES lá na troca de comando dos bombeiros militares, e aí eles são uns parceiros muito bons para a gente, há muito tempo. Então eles nos emprestam a piscina, eles vêm aqui fazer vistoria, às vezes nos ajudam, né, Potter? Com certeza. Sempre estão falando comigo para fazer as coisas da forma certa. Então, não é uma parceria que envolve recursos, né, dinheiro, mas é uma parceria institucional. Então, para poder valorizar eles, aí eu fiz de tudo para a gente conseguir estar lá, né? Porque é um momento que tanto eu como eles não dava nem para pedir para o outro ir, que todo mundo tinha que estar aqui. Então, primeiro queria agradecer, depois dar um Feliz Natal para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está nos ouvindo também. E em nome dos representantes de cada segmento, né, da comunidade externa, dos servidores TAI, dos servidores docentes, dos alunos, a direção trouxe uma lembrança singela, né, que é um panetone, para a gente poder passar um Natal mais doce. Aí também teve essa preocupação, ontem a gente chamou nossos servidores terceirizados também para poder fazer uma entrega para eles, né, em nome do campus todo. E, infelizmente, ele não conseguiu se programar para poder lembrar de cada... Lembrar a gente lembrou, né? Mas para poder dar uma lembrancinha para cada um dos servidores. Mas no ano que vem a gente tenta fazer isso aí. Mas esse ano vocês representam, tá bom? Então, eu queria agradecer a Débora e a Luciana, que estão no período de férias também, assessorando ali junto com a direção. Agradecer a Luciana, porque eu acho que ninguém sabe ainda, mas a Beatriz, ela pediu desligamento a partir de fevereiro da assessoria da direção, porque ela passou no concurso. Então, convidei a Luciana para estar conosco lá no lugar dela. Então, agradecer a Luciana que aceitou, né? Agradecer a Débora, que tem uma experiência bem grande aí e que nos ensina todo dia, né? Vai continuar ensinando, né, Débora? Contamos com você. E é isso aí, é uma parceria. Assim, em nome da direção, é a última reunião. Eu estou bem contente com esses 100 e poucos dias que a gente está aí na direção, né, à frente da instituição. Tem os perrengues, né? Hoje mesmo respondi uma ouvidoria. Nunca pensei que ia ter tantas ouvidorias, né? Mas faz parte. E hoje eu comecei a ver que, assim, que as primeiras a gente fica chateado, né? Mas depois eu vejo que isso é uma ferramenta importante para a gente crescer como instituição, né? Porque nunca é nada pessoal e a gente falha, né? Aí quando eu falo a gente, nossa equipe toda, a gente falha e a gente responde sempre tentando já mostrar o que vai melhorar em relação a isso. Então eu acho que tudo é a favor da gente. Temos aí algumas demandas, né? Que a Débora, o Elisado, as assessorias estão aí, que é da época da pandemia, o TCU está pedindo alguns documentos aí, então está bem, assim, todo mundo resolve trabalhar bastante nessa época do ano, né? E aí a gente na ponta, a gente sofre bastante, né? Porque tudo vem com tantos dias para responder, e é num momento que a gente também vai ter que tirar férias e a gente está tentando passar isso para as pessoas que vão ficar no lugar. Porque tem os colegas que vão continuar trabalhando, que vão precisar do auxílio do transporte, da insalubridade, periculosidade. Então, é isso aí. Eu conversei com quase todo mundo do campus também, para a gente tentar, nessas 2 semanas agora que vai ter o recesso, a gente escolhe uma semana, outra semana presencial, né? Para a gente poder... Eu li bastante ali a portaria do reitor e
a gente tem que estar com o campus funcionando, mas não necessariamente de forma presencial. Então, eu passei nos setores, conversei com todo mundo, para sempre ter algum servidor de plantão. Quem tem hora para tirar, tira numa semana, na outra faz o recesso. Quem não tem hora para tirar, ficar de plantão em casa, mas assim, trabalhando, mas trabalhando de forma remota. As chefias depois vão validar, justificar o ponto, né? Porque é momento de festas. Eu acho também, quanto menos pessoas a gente tiver aqui, menos problema também aqui no campus. A gente gera também uma economia aqui, de luz, de um monte de coisa. E acho que conversei com quase todo mundo. Não tinha conversado com a Débora ainda, né? Mas eu acho que a gente consegue fazer isso bem e a gente consegue não deixar a comunidade desatendida nos setores que tem atendimento ao público, tá bom? Lembrando que segunda, dia 22, começa o nosso horário de verão, 7h30 a 1h30. 1h30. Isso é importante também, isso vai até dia 5 de... Não, dia 2 de fevereiro. Até dia 2 de fevereiro, tá bom? As chefias que estão agora, vão entrar de férias, eu tentei passar para os professores que entram de férias só dia 5 de janeiro. Então, auxílio transporte, ponto, insalubridade, a gente tem um recesso, o resto tem que trabalhar, entendeu? Então, para a gente não deixar ninguém sem receber nenhum benefício e não complicar nada, porque a folha fecha dia 5. Aí tira férias a partir do dia 6. Então, até o dia 5, quem está na chefia a gente já tem que fazer um pouco mais de coisa, né? Mas todo mundo ganha um pouco mais por isso. Então, está todo mundo instruído ali para não esquecer de fazer essas coisas. E a partir do mês de janeiro, a Bárbara vai me substituir e o Elisado vai fazer a Priscila e depois o Douglas, né? Então, a gente está tentando deixar tudo o mais arrumadinho possível. E eu e o Elisado mesmo de férias. Tá online. Aí tá só ligar, né? A gente não vai de férias, né? Então, 4 horas. Por fim, né? Agradecer também todo mundo pela cerimônia que a gente teve. Uma cerimônia bem bonita. A Lu, a Cléo, que são nossas membros externos e compareceram no dia, né? Eu acho que ali a gente conseguiu aglutinar muita gente, muitas instituições da cidade. Então, isso aí mostra o carinho, né, que a cidade tem para a nossa instituição e a importância dela. Então, isso acho que é uma coisa que todos nós aqui, como membros do colegiado, como servidores, como alunos, a gente tem que querer, né, para os próximos anos, porque, infelizmente, nossa instituição é muito pouco conhecida e a gente está numa das maiores cidades do estado, na cidade mais rica do estado. Então, queria agradecer ao pessoal da mecânica, em nome do professor Elisado e do professor Boni, que estão fazendo um movimento também que eu acho que é inédito aqui na instituição. Acho que eu vou desse forma bem rapidinho, né? Que é um curso de preparação para funcionários dos estaleiros. Então, olha que coisa boa, né, gente? Quanto tempo o setor produtivo estava nos cobrando estar mais próximos dele e a gente nunca estava. Esse é um dos motivos da gente ser pouco conhecido e da gente não estar com a capacidade máxima de aluno aqui. Então, eles elaboraram o curso que a gente vai hoje colocar aqui como ponto de pauta, né, apreciação do FIC. É um FIC de apenas 20 horas, mas que já tem 5 turmas já certas para acontecer no início do ano que vem. Então, mais do que o recurso que traz, né, é um curso pequeno, mas é a visibilidade que a gente vai ter com os funcionários dos estaleiros. Aí entra Navechip, Detroit, vários que, inclusive, colocaram as instituições deles à disposição para a gente fazer o curso lá dentro, se a gente quiser. E eles vão cobrar dos funcionários, para trabalhar aqui, tem que fazer o curso primeiro no IFES. Aí, então, pensa, né, quando essa pessoa vier para cá para fazer um curso, é um curso rápido, mas ele vai ver que aqui é um lugar que o filho dele pode estudar, que o vizinho dele pode estudar, né? E ele pode fazer um curso subsequente noturno. Então, parabenizar, porque é isso que a gente precisa, né? É mais trabalho, eles vão continuar ganhando tanto quanto que eles ganham, mas é um termômetro que a gente vê da motivação que as pessoas estão tendo. Da mesma forma, né, agradecer a Luciana, a Gláucia, eu acho que a Ângela estava no dia, a Débora, que sem precisar a gente pedir, se oferecer para a gente poder, a Débora Magna, né,
para a gente poder recriar a nossa comissão de eventos. Então a gente vê também que o pessoal tá. Eu não precisei ir lá falar, ô Luciana, vamos lá criar, então o pessoal veio. Então a gente fica feliz, né? Porque a direção sozinha não dá conta de fazer as coisas. E nós somos uma equipe, né? A gente vai acertar e vai errar junto. Tomara que a gente acerte mais do que a gente erra. E quando a gente tiver nossas divergências, que sejam apenas divergências que sigam para a gente poder crescer. Estava conversando esses dias, né, Débora? Às vezes o colega fica com raiva da gente, vira a cara, né? Mas não é, né? Eu ali da minha parte ali, eu acho que o Elisardo também, quando for não, eu prefiro falar o não quanto antes, né? Mas no momento de dúvida a gente consulta a reitoria, que é o que a gente fez no caso da secretaria, que vai ter que trabalhar uma semana a mais por conta da matrícula 12 horas ininterruptas, só que a gente não tem servidor. Então, como é que eu ia deixar a Glaucia aqui sozinha no campus no período da tarde até as 7h30 da noite? Não faz sentido a gente, para poder aceitar uma norma, uma determinação institucional, a gente colocar o servidor em risco. Então, liguei na reitoria, conversei com o reitor, conversei com a secretária executiva e mostrei que dava para a gente atender igual em teletrabalho, até mesmo porque lá também não especificava que tinha que ser presencial, entendeu? Mas subentendia, né? As gestões passadas subentendiam que era presencial. Então, eles nos autorizaram que elas façam teletrabalho da 1h30 até as 7h30 da noite, para não ficar sozinho aqui, que a gente não tem outro servidor para colocar junto. Isso aí é setor único. E caso alguma pessoa precise vir aqui para ser atendido no período da tarde, porque ela só pode vir de tarde, a gente vai marcar com essa pessoa e a gente vai vir em horário de plantão. As meninas vêm aí, elas podem vir duas, entendeu? Atender. O vigilante pode acompanhar, ficar junto. E aí, com o horário agendado, a gente atende também caso precise, tá bom? Então, são coisas que eu acredito que são coisas pequenas, né? Mas que acabam tomando um tempo da gente bastante grande nessa questão de articulação, mas que eu acho que está refletindo uma qualidade melhor de vida para nós, né? Que somos servidores. Porque a gente tem que trabalhar pelos alunos, mas se o servidor não estiver motivado, a gente não consegue atendê-los também da forma que eles precisam. Lógico que a gente tem um grande caminho, muita coisa para melhorar. Todo mundo está aí para poder falar, né? Por favor, não precisa ir na ouvidoria, né? Mas pode ir ali na sala da direção e falar, que aí dá menos trabalho, né? Porque a ouvidoria o cara vai quase ser a manhã inteira para responder uma, porque se eu responder errado lá, eu vou responder. Então tem que responder bem respondido. Ali na sala a gente conversa mais tranquilo. Tá bom, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? É a última reunião, por isso que eu estou falando. Já aproveitar também nessa mesma linha dos horários, foi ajustado dos terceirizados também a liberação de férias nesse período de recesso. Então, por exemplo, a equipe da limpeza, elas vão revezar, uma parte vai tirar no Natal, outra parte tira no Ano Novo, uma semaninha ali também. Os únicos que vão estar direto é os vigilantes de portaria, que esses, infelizmente, não tem, né? Esses trabalham até no ciclone. Mas a equipe da limpeza vai estar trabalhando quase reduzida nessas 2 semanas, se revezando. E a manutenção predial e motorista também, como não tem demanda nesse período, a gente também conseguiu ajustar férias, que é mais fácil dar férias para eles agora nesse período do que depois, durante o ano, tendo que substituir eles, né? Mas aí em janeiro já volta o funcionamento normal de todos os terceirizados. Então, pessoal, Não, só depois. A gente, só para finalizar, a gente estava tendo um problema bem sério aqui, logo que a gente assumiu, né, Elisada, até pouquíssimas semanas atrás, que era referente à limpeza. Então, isso já vinha há tempos, né? E aí, quando a gente assumiu, parecia que era uma coisa que não ia se resolver nunca, sabe? Aí tava o tempo todo ali no DAN, gente, meu Deus do céu, faltava servidor terceirizado, parecia que elas não queriam trabalhar mesmo, assim, chegava que realmente estava sujo. No dia que eu tive que vir no final de semana, todos os deles estavam sujos. E não tinha falar, não estava resolvendo. Um dia eu conversei com a Bárbara, vamos trocar essa empresa. Aí a Bárbara começou em maio, eu acho, né? Como é que vai trocar de novo? Começou, assim que resolver. Aí a Ângela e a Bárbara, principalmente, né, junto com a Luciana, a Débora, eu não sei o que elas fizeram, mas foi trocar todo mundo. Ontem eu estava elogiando as meninas da limpeza, né, na hora que eu
Cheguei ali assim para elas, eu elogiei, fiz questão de elogiar. Eu acho que isso também é bom, a gente cobra, mas a gente elogia também quando tem que elogiar. E a copeira, que é a terceira copeira que passa Também por... foi difícil conseguir uma que ficasse ou que trabalhava. Quando começava a cobrar um pouquinho mais o trabalho, já saía. E olha essa daí, que pessoa magnífica, né? Ela fez o bolo aí já de manhã para o pessoal que estava no conselho. Foi ela que fez. Eu trago os ovos lá de casa, porque... Os ovos são seus, né? Os ovos são e a farinha, eu comprei a farinha também, porque 5 quilos de farinha é R$12, eu vou fazer um monte de pão e bolo, entendeu? Eu sei assim, com 30 pilas a gente vai comer bolo 6 meses. Eu só dava uma pessoa para fazer, né? E ela faz com muito carinho. Então a gente tem que cuidar dela também para não pedir as contas, né? Então, a gente tá com a equipe boa. Na festa, ela organizou muita coisa. Com os alunos, né, Vitor? O Vitor estava junto. Botou Então, ordem do Botou ordem no entrega, no corte. então a gente fica feliz, porque a gente estava assim, numa situação ruim, e Deus olhou para nós, né, cara? Eu acho que a energia está fluindo assim, fluindo bem. Mesmo assim, ontem a gente teve uma reclamação que o banheiro de cima feminino estava sujo. Quando eu fui pedir para a Andresa chamar a atenção delas, né? A Andresa falou hoje de manhã, professor, não tive nem cara de falar com ela, porque na hora que eu cheguei lá, elas estavam dentro do banheiro, que você falou de mangueira lavando. Então não precisou falar, elas já estavam dentro do banheiro, já elas viram, né? Uma coisa se evita-se também, né? Porque, bom, Mas a gente vai conversando assim com a educação, né? Porque elas são muitas, mas ontem foi porque elas estavam lá embaixo dando faxina, acabou ficando descoberto, né? Mas assim, todos nós entramos no banheiro, não está legal, aconteceu qualquer coisa, o Boni de vez em quando fala, né, Boni, a lâmpada está queimada, manda para mim de noite de casa. A gente já vai, porque assim, eu não levo isso, e nem posso, como uma reclamação, até mesmo porque não é meu, né, gente? Mas quando a gente cobra com educação e com discernimento, pô, aí tudo começa a andar direitinho. Entendeu? Os alunos veem as coisas limpas, eles não o Benjamin, posso Por falar favor, sobre esse instrumento da ouvidoria, que eu acho que é importante, mas também eu me preocupo um pouco porque a instituição, ela precisa andar, né? E quando você perde muita energia para responder a ouvidoria, alguma coisa deixa de funcionar, né? Porque é o diretor saindo para responder. Eu, enquanto colegiado, conselheira aqui, se a coisa se continuar, eu acho que a gente precisa, sei lá, fazer um mapeamento das coisas, quais são os setores e quais são as reclamações, tá? Porque isso me preocupa um pouco, sabe? Eu também. Porque se um diretor é chamado a todo momento para ouvidoria, poxa, eu tenho uma relação com o Benjamin tranquila, assim, eu acredito que um bate-papo, uma conversa entre instituição, porque quando eu acredito na instituição, eu quero que ela cresça junto, que ela avance e cresça. E eu acredito no diálogo, né? Eu acho que esse é o caminho, é o diálogo. O Benjamin está aqui para o diálogo, o colegiado aqui está para o diálogo. Então, assim, a gente tem que... Vamos ver no ano que vem, Benjamin. Eu coloco assim que a gente fique meio que atentos e atentas a isso, porque talvez alguém que não queira não está acreditando na instituição, enfim, né? Porque nem todo servidor público acredita na sua instituição, né? Então, acho que isso é uma coisa, é fato para mim isso. Eu sou servidora pública e eu sei o que as coisas acontecem. Tem gente que dá tudo para entrar, na hora que entrou, né, começa a desqualificar a instituição. Então, assim, a partir do momento que eu estou numa instituição, fiz um concurso, e principalmente pública, eu tenho que acreditar nela. E eu tenho que sempre prezar pelo diálogo. Sempre. Então, assim, ó, que as manifestações desse colegiado talvez cheguem nos ouvidos das pessoas que gostam de uma ouvidoria, que é um instrumento legal, que aqui existe uma instituição, que existe um representante que está aberto ao diálogo. E o colegiado também. Eu acho que todo mundo já me conhece, né? E não tem dúvida disso. Algumas coisas realmente são muito difíceis da gente conseguir resolver no curto período de tempo por conta de ser uma instituição pública. Por exemplo, a nossa biblioteca. A gente está com servidores, não é só a biblioteca, a CP também, o DAN.
Mas eu acredito que hoje, assim, ó, a biblioteca é o nosso ponto mais fraco, porque estão 2 servidoras lá. Elas estão cansadas, não está nada fácil. Tanto é que a gente liberou, né, uma servidora, uma está de afastamento por licença saúde, e a outra pediu a licença capacitação, a gente liberou igual. A gente preferiu deixar o mês de dezembro a biblioteca fechada, Sim. do que deixar a servidora ali, que já vinha há muito tempo pedindo a licença capacitação e não era dado, entendeu? Então, assim, porque se a gente não fizesse isso, poderíamos. A pessoa entrar contestada e a gente ficava com a biblioteca fechada igual, entendeu? Então, como eu acho que é um direito, mas é discricionário, né? Mas sempre que a gente puder, a gente vai olhar o servidor. Eu sempre falei assim, eu sou servidor, então sempre eu tenho que olhar com o servidor. Conversamos com os alunos, nós não tivemos nenhuma reclamação que a biblioteca ficou fechada, porque todo mundo entendeu, sabe? Mas a gente vinha, era um setor que estava tendo muita reclamação. Mas eu acho que os alunos entenderam, a gente está com a servidora para poder vir de lista de remoção agora para cá, se Deus quiser, da metade de janeiro para fevereiro, ela já vai estar aqui, e a gente aumenta o quadro da biblioteca. E os alunos utilizam muito a biblioteca para pesquisa. Para pesquisa e também, como a gente não tem área de lazer para os alunos, onde eles acabam. Então, não é o ideal, mas assim, é o lugar que eles têm. Agora, no verão, com esse calor, pelo menos é um ar-condicionado para eles ficarem. Aí tem computador também. Isso. Agora, nesse período aí, para você ter uma ideia, nós tivemos alunos da noite que não tem computador em casa, e eu, pessoalmente, eu fui despachar um laboratório de computação para o aluno ter onde ele fazer o trabalho dele. O cara não tem, o cara é velho, entendeu? Trabalha aí durante o dia, tinha que entregar o trabalho. Pô, não teve problema nenhum para mim, peguei meu notebook, fui para lá, fiquei a manhã inteira com ele, na hora que eu saí, a Marina continuou com ele, sabe? Então a gente conversa e as coisas vão melhorar, tá bom? Então foi mais assim, eu acho que foi minha última reunião, aí tem 2 pontos de pauta que vão ser bem tranquilos, mas eu acho que é legal a gente fazer essa retrospectiva do ano para a gente poder avançar. Obrigado pela fala, viu, Cléo? Agora o Boni. Primeiro, a respeito de um informe que eu queria esclarecer, mas aproveitando que você colocou, eu acho que foi muito pertinente. Primeiro eu quero pedir desculpa porque eu atravessei a tua fala. Não, foi até bem você ter falado, porque agora eu gostei, que eu vou falar em cima da tua fala. Eu como também já fui diretor, e eu sei como é que funciona essa questão de ouvidoria, que é uma ferramenta importante, sim, mas a gente tem que filtrar, sabe? Então, assim, senão a gente entra na instituição numa onda de denuncismo e a gente fica em torno daquilo e não faz mais nada na instituição. E eu vou falar uma coisa para você, eu sou vítima, inclusive, de coisas... Porque as pessoas, quando começam a entrar na ouvidoria, eles não querem saber quanto tempo você tem de casa, qual é a sua biografia dentro da instituição, se você é uma pessoa séria, não querem saber disso. Eles chegam lá, fazem a denúncia e você, às vezes, fica exposto àquilo. E, às vezes, você tem que responder processo por causa de uma denúncia completamente infundada. Então, assim, e é muito fácil, seja qualquer um que acesse, é muito fácil fazer denúncia. O difícil é você sair daquilo. Sair daquela denúncia, e às vezes vende uma imagem de você, porque tudo é sigiloso. Mas, no fundo, não é sigiloso. Pelo menos fica exposto. Todo mundo fica, está acontecendo um negócio, tem um processo. No fundo, acaba não sendo sigiloso, porque é difícil guardar sigilo. Uma instituição. E o caminho, né? O caminho negro, assim, de fofoca, acontece. Entendeu? Então, você fica exposto. Então, assim, sobretudo o aluno, para ele, né? Tirei 2 notinhas ruins, eu vou denunciar o professor. Acontece isso também. Lógico, tem aluno sério, mas tem aluno que chega ali para incomodar. E aí você fica preso àquela denúncia por meses, às vezes. Tu tem que fazer um processo, 90 dias para responder, não sei o quê. Às vezes tem que constituir advogado. Então, assim, e ninguém quer respeito a tua biografia. Não, está denunciado e acabou. E muitas das vezes você tem que fazer a prova contrária. A pessoa vem sem prova nenhuma e você tem que provar que aquilo não é verdade. Olha só. A priori, a justiça diz que você é inocente. Desde que prove o contrário. Mas dentro da instituição não é assim. Dentro da instituição você tem que provar que você é inocente e a pessoa vem sem prova. E às vezes vem com uma denúncia anônima. Entendeu? Então, assim, que eu respeito também. Porque senão pode criar um problema
Mas eu acho assim, que a gente precisa filtrar isso. E isso tem que ser uma conversa com a reitoria, com o ouvidor e com o reitor. Para que a gente consiga filtrar um pouco isso, no sentido de entender que a gente precisa sair desse mundo do denuncismo, porque vira uma indústria. Tá? Eu, sobretudo, na época da reitoria da professora Maria Clara, o que teve de processo administrativo, você não tem ideia. Pois é, era um mar de denuncismo, e era um mar de processo administrativo, e a instituição entrou nesse caldeirão e demite um, e não sei o quê, justiça manda voltar. Então, assim, lógico, o que é... foi demitido, voltou. Isso não quer dizer... Não, isso não quer dizer que tem coisas sérias que tem que ser investigadas, que tem que ser... Isso não estou querendo falar disso. Isso é o caminho normal. Mas algumas coisas precisam ser filtradas, só isso. Porque senão também se desqualifica a ouvidoria, não é? A ideia não é desqualificar, e tem gente que pode interpretar isso. Não estou querendo desqualificar a ouvidoria. Mas que eu acho que tem algumas coisas que podem ser filtradas, assim. Né? E se alguma coisa que você tem que avaliar, quem é que é a parte mais madura desse processo? Porque às vezes você fica, né, dando margem às pessoas que não têm a maturidade de fazer. Porque quando a pessoa chega lá na ouvidoria e faz a denúncia, ela não pensa direito, às vezes. Ela vai jogando as coisas lá. E muitas das vezes ela não é obrigada a fazer mais nada de contraprova. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que... A gente tem que provar. A gente que tem que provar. E isso, pô, então, pensando nisso, inclusive nesse próximo ano, eu, como fui uma das pessoas que passei muito por esses processos, eu penso em trazer para cá uma diretriz para que a gente possa organizar uma forma de ter um fluxo para a questão de denúncia em relação aos servidores. Perfeito. Porque tem servidor que responde de uma maneira, em gestões passadas, não estou falando de você, tem servidor que responde de outras, tem servidor que se submete a uma reunião com 20 pessoas, tem servidor que não se submete a reunião nenhuma, que é respondido rapidamente. Então, assim, um fluxo onde você tem isonomia, onde se respeite que se tem um processo contra um professor, um servidor, que ele respondeu de uma forma, todos têm que responder daquela forma. Tem que receber e-mail, tem que ter uma reunião, essa reunião tem que ter ata, ele não pode ser acusado de nada, ele, a princípio, tem que ser investigado primeiro. Então, esse processo, eu penso em fazer um documento e mobilizar o colegiado para que a gente tenha um fluxo que dê equidade às pessoas de responder tudo da mesma forma. Porque eu sou vítima de ter respondido na gestão passada muitas coisas da ouvidoria de forma completamente diferente de quem respondeu. Onde fui submetido a determinadas situações constrangedoras que não precisava. Fluxo único. Mas, sim, só para deixar claro isso. Sobre o informe, eu falo depois. Eu tinha uma visão, eu já respondi por causa da assistência, enfim, tudo que envolve dinheiro, os alunos se atrasam, enfim, eles acabam recorrendo realmente à ouvidoria. Antes me abalava também, e a assistência sofre auditoria de forma regular. Sim. E querendo ou não, tu fica abalado apesar da auditoria interna ser para melhoria de processos. Eu levei um tempo para entender isso, para fazer as pazes com essa cobrança, né? Que eu acho que é uma forma de qualificar o trabalho, como tu está tendo o entendimento. Mas eu acho importante, se isso está, de alguma forma, atrapalhando o trabalho da gestão, porque se a gente tem que parar muito para responder, eu acho que o mapeamento que a Cléo fala é importante, né? Até para a gente ver, assim, o que está sendo mais significativo. Sim. Será que tem um problema crônico mesmo que a gente precise atuar como membro colegiado, como gestão? Acho importante também essa sugestão que o Boni traz, de ser um processo isonômico, que todo mundo responda da mesma forma. Mas eu acho também que para a gente não ter, assim, isso, assim, de não ficar no sentido tão afrontado e fazer as pazes com os procedimentos, né? Emocional também. Isso, exatamente. Mas eu vou dar o meu sentimento, né? Como eu estou respondendo ali a maior parte do exato, né? Logo nas primeiras semanas, vinha muita coisa. Agora está diminuindo, sabe? E assim, demorou para me entender que assim, isso aí não é comigo, entendeu? Porque não deu nem tempo de eu fazer nada, da gente fazer nada, entendeu? Até agora o tempo foi muito pouco. Mas
estou levando bem numa boa, não somatizo, né? Que nem eu falo com todo mundo, para ninguém somatizar as coisas daqui, que é trabalho, entendeu? A gente tem família, tem as coisas da gente. Mas essa última ouvidoria aí que eu respondi, eu gostei de ter respondido ela, uma coisa que eu acho que é até grave, mas assim, eu não tinha conhecimento de uma coisa que tinha acontecido aqui. E se a mãe não tivesse feito a denúncia, logicamente, podia ter vindo ali conversado comigo, tinha sido resolvido igual, né? Mas, na hora que eu li a primeira vez, eu falei, não, isso não aconteceu aqui, claro, né, que não. E aí eu fui atrás do Elisado, da Bárbara, e fui atrás do Priscila, e não sei o que. Cara, o negócio realmente tinha acontecido. Eu falei, não, mas isso não podia ter acontecido, isso tá mal. Assim, eu realmente fiquei com vergonha. Então eu respondi, em parte, assim, pedindo desculpa, sabe? Então por isso que eu falo que qualifica. Podia ter ido ali, mas as outras não, né? As outras são coisas que realmente, assim, tem coisa que até nem o Boni falou, é na maldade mesmo, porque você faz de tudo Eu queria e... até completar essa questão emocional. Não, me desculpa, Michele, já te dou a palavra. É que é dentro do que você falou. Quando você fala assim, é bom que não leve para o coração. Não tem como não levar para o coração quando você é acusado de uma coisa que você não fez. Sim. Não tem como você não levar para o coração. Sabendo que você tem uma honestidade, que você tem um compromisso, que você é um educador, Sim. e você ser acusado, por exemplo, seja lá para um aluno, porque basicamente os professores estão muito expostos aos alunos. Sim. Você tem 40 alunos numa turma, tem mais 30 no outro, tem mais 20 no outro, e tem uma hora que o aluno coloca isso lá como um ressentimento. É que não foi bem na matéria. Outras denúncias são sérias mesmo, que o aluno está certo. Mas a grande maioria, e eu já fiz levantamento junto com a ouvidoria, porque, como eu fui muito vítima disso, coloca algumas coisas lá que não é verdade. E não tem como não levar para o coração. Não tem como. Às vezes, eu, como diretor, onde vem a denúncia contra um terceiro, você tem que fazer isso que você está fazendo. Não joga, não bota o teu sentimento lá. Mas é contra o terceiro. Agora, quando você não tem como não levar para o coração. Sabendo que você é um cara sério, que você é um educador, que você respeita as pessoas. Então, o que acontece? Tu cria um mundo dentro da instituição de medo. Eu não converso mais sozinho com aluno. Olha só, pra ter uma ideia. Eu, toda vez que tem aluno fazendo prova, quando vai ficar só um, eu peço para o penúltimo ficar até o outro sair. Eu, no elevador, eu não subo sozinho com o aluno. Então, tu começa a criar uma atmosfera de medo. Por quê? Porque qualquer coisa que a pessoa fale de você é verdade. E você tem que provar o contrário. Quem que vai dizer, se eu tiver com uma menina, uma aluna no elevador, de menor, que eu fiz alguma coisa com ela no elevador, como é que eu vou provar que eu não fiz? Então, assim, é isso que eu digo. Depois de umas 3, 4, 5 denúncias, eu estou falando de 20 anos de instituição, 5, 4, fala assim, quer saber? Eu vou ter que cuidar. E viver num ambiente dessa forma, não é legal. Não é legal. Entendeu? Michele. Só para concluir, eu acho que aí a gestão de vocês acaba respingando, né? É um processo de uma gestão que a gente teve que não foi aberta ao diálogo e talvez por isso que a gente está tendo esse movimento de denuncismo, né? Como a gente está chamando aqui. Bom, vocês sabem, a gente teve pouquíssimas reuniões coletivas, seja de departamento, de setores, ou até da direção, né? com o coletivo todo de servidores. Então, como sugestão também, fazer um calendário de reuniões para que os servidores saibam quando eles vão ter a oportunidade de falar, de conversar. Claro que a gente sabe que pode estar ali, abrir a porta, conversar contigo, com eles, mas é sempre bom também ter esses momentos coletivos. A gente já fez um, inclusive, já. Né? Então, é como sugestão, e eu acho que isso pode estar acontecendo, né? Essa questão das denúncias de uma... Bom, a gente não... Ficou, sei lá, 6 anos não podendo conversar e não tendo oportunidade. As pessoas falam, então eu não vou lá bater na porta dele, eu vou fazer o que eu acho que funciona. Por isso que eu acho que vai melhorar, sabe? Assim, porque a gente está, como a Cleo falou, aberto ao diálogo, né? Mais uma coisa legal, né? Eu estou querendo expor mais coisas legais do que as coisas ruins, né? Até mesmo porque não tem nada ruim, isso são coisas que acontecem mesmo e tem que fazer. Faz parte do ofício. Mas o ano passado, a gente não aderiu no programa do Instituto de uma parte o IFE, que é tipo um cursinho pré-vestibular, né? Pré-IFSC. A gente fica 1 ano com a turma de 9º ano das escolas públicas, obrigatoriamente tem que ser escola pública, é um programa do governo. Alunos do 9º ano fazendo um curso preparatório para fazer a prova para entrar aqui no final do ano.
E o nosso campus foi o único que oferece ensino médio que não aderiu ano passado. E nossa imagem ficou, de certa forma, assim, manchada lá na reitoria, na gestão passada e nessa gestão. Me cobraram, inclusive, só vocês não. E o negócio chegou assim, em cima da hora, tem que mandar um coordenador. Tinha que mandar até amanhã, meio-dia. E ontem eu vim atrás, até tive que entrar no meio de uma reunião de colegiado para poder trazer, porque tinha um maior número de servidores na hora. Gente, assim, ó, teve mais de uma pessoa, mais de um servidor querendo ser coordenador do programa, cara. Então, assim, o que antes não aparecia ninguém, agora o pessoal... Pô, ontem eu vou falar, ficou a Durley e a Glaucia conversando aqui até 7h30 da noite, para elas se entenderem qual das duas eu ficar, sabe? Duas pessoas super competentes, cara, assim, total confiança, sabe? Super capazes. Aí a Glaucia me mandou uma mensagem, depois a Durley, a Durley vai ficar dessa vez, porque ela tem mais experiência lá com o Pronatec, ela é pedagoga. Cara, um entendendo o outro, então assim, a gente não tá com o problema das pessoas não quererem mais fazer as coisas. Então, assim, os alunos vão ganhar bolsa, vai ter monitor que vai ganhar bolsa, o professor vai ganhar bolsa, o coordenador vai ganhar bolsa. Então a gente tem que aproveitar essas coisas, sabe? A gente não pode ficar fora. Então, mas assim, só para a gente poder ver que a gente está, eu acredito que a gente está num ambiente que a gente está melhorando o relacionamento, né? Tem muita coisa para melhorar. Na hora que a gente fizer qualquer coisa errada, vocês veem, minha aluna ali, que é minha amiga, mete o cacete, né? Do respeito, né? Que essa questão da auditoria é uma coisa muito engraçada. Quando a gente é diretora, a gente responde. Então, assim, eu estava até falando para ela, vocês é uma esfera completamente diferente da nossa, entende? Nós praticamente batia na ouvidoria, nós é que respondia lá na escola, às vezes nem passava pela educação, entendeu? Era nós que respondia lá na escola, às vezes era uma coisa boa, mas às vezes era uma coisa que a gente não sabia que tinha acontecido dentro da escola. Falta algumas partes, né? A questão do orientador educacional que não tem, que é a ponte, né? Então, assim, às vezes eu converso bastante com a Maria em casa e falo, não tem orientador nessa escola para resolver isso? Aí ela fala, não, mãe, não tem. Não, tem que ter alguém? Aí, tipo, adulto com uma faixa etária, né? Que às vezes é um problema dentro do campus, essa questão, né? Essa questão que tu falasse aí também era nossa também, porque nós trabalhamos com fundamental, é tudo menor. Então, às vezes eu dizia, professor, não encosta, se vai perder a cabeça, deixa que eu perco. Porque às vezes senta, já a pessoa pegou no meu braço, um Deus nos acuda, que a gente tem que estar respondendo, às vezes por uma coisa, né, sem nexo, às vezes mal interpretado, porque o aluno acaba falando de uma maneira, quer convencer a mãe que não é daquilo, mas é porque não tem esse perto, entendeu? Se tu tiver um perto que fala que realmente pegou, da orientação, que daí a gente chamava orientador, você pode ter 20 anos de casa, mediação, você perde pai, entende? Daí não consegue ter essa conversa primeiro, é onde explode na auditoria, entende? Então, assim, é coisas absurdas mesmo, concordo com quem que eu respondi ontem também, é coisa bem absurda, mas precisa ter também esse critério, esse filtro, porque senão a gente fica o tempo inteiro nessa roletação, respondendo besterol, né? Besterol, tem coisa que é importante, mas tem muita coisa. Não é tudo, mas assim, às vezes é uma coisa que podia ter sido resolvido. Mas só insistindo mais um pouco, desculpa, porque esse assunto para mim é muito importante. Né? Porque eu já sofri 3 processos administrativos dentro desse tipo. Já recebi sanções. 3 PAD, sabe o que é 3 PAD? Por nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, mas eu vou falar uma coisa. O processo emocional é desgastante. E é o teu processo, da tua família, do teu esposo, porque você fica com, tu acredita que aconteceu tal coisa, tu acredita? Então, assim, eu acho que esse assunto é extremamente sério. Eu acho que a gente tem que abrir um debate sobre isso. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer uma mesa redonda sobre esse assunto, entender, sobretudo, que a gente, como servidor, tem que valer a questão da fé pública. Porque, quando você dá 0 com o aluno, porque ele estava colando, ele sai dali, ele vai para a ouvidoria, ele vai, qualquer porta que está aberta, ele entra para se queixar. E ele vai chegar dizendo que não estava colando. Então, assim, fica a tua palavra contra a dele. Quem é o mais maduro dessa história? Entendeu? Aí você tem que provar que ele estava colando. Mas como você vai provar que você só viu? E a fé pública? Não tem fé pública. Então fica ele buscando todo o staff dele, dizendo que não estava colando, que não. E você dizendo assim que ele estava. Chega uma hora que você, como professor, fala assim, deixa colar.
porque eu vou me estressar com isso. Mas isso não está certo. Esses dias você não. Isso não está certo você deixar ele colar, Esses dias porque é ético. Esse dia teve um menino, né, que ele foi colando, e ele veio, pegou eu e o Elisardo na hora que estava saindo daqui. É o meu aluno. Eu não ia falar o nome. Mas sabe onde recebeu ele? Ele comentou que o professor não ia deixar ele fazer a recuperação. Aí, pô, mas ele não tinha conversado com o professor, mas tinha que dar uma resposta para o aluno, não, cara, mas você vai ter que fazer a recuperação. Se for colando a recuperação, você tem direito. Sim. Desde que a gente vai conversar com o professor e tal. Mas não era o professor, não tinha falado com ele que ele não podia fazer. Mas aí depois ele chegou no dia da recuperação, que era o outro dia, e o professor cobrou, você não vai fazer a recuperação? Não, porque o professor Benjamin falou que não é para mim fazer. Cara, ele falou. E ele falou que eu mandei um e-mail para ele. Eu falei, mas eu não mandei e-mail nenhum para você. Não, o senhor mandou sim. Não. Depois o e-mail que tinha mandado era o Joel. Ele inventou para o professor para eu não fazer a recuperação, que eu falei que não era para ele fazer. Não, e eu fui no auditório buscá-lo para fazer. Eu disse, ô, Pedro, é a hora da REC agora, vamos lá. Não, porque o senhor Benjamin falou que não E aí tem o nada Mônica para ficou conversar chateado com ele. comigo, o Mônica ficou chateado comigo, como é que o Benjamin interferiu num negócio desse? Mas eu não tinha feito nada, ele que inventou o negócio. Então, a partir daquele momento, eu acreditei que talvez ele tivesse colado mesmo, sabe? Mas foi bom que o pai dele veio no outro dia, né? Então, A gente conversou. mas assim, é menor de idade, chamamos o pai e assim, resolveu desse jeito. E o pai dele chegou todo tinha razão. E ele passou, inclusive. Ele passou. Gente, mas assim, ó, eu acho que é legal o... Ô, Débora, desculpa. Ó, a Débora esqueceu o que eu ia falar. Acabou, ó. Mas eu acho que foi uma reunião mais descontraída, assim, por ser a última, né? Então a gente pode agora, depois... Não pode. Sabe esse problema das denúncias? E tem muito a ver com o que a Michelle falou, porque gestões passadas não davam abertura, não faziam. Eu ali na gestão de pessoas, muitas vezes servidores vinham reclamar de alguma coisa, e eu falava, vai falar com a gestão. Não vou, porque não resolve, eu vou fazer denúncia. Então é isso. Nossa, eu porque não adianta, eu não consigo conversar. É isso que tu falou, não tem. Então talvez agora, começando o ano, mudar, falar que está mudando, que é diferente, para o pessoal saber que pode chegar e conversar e vai ter vai ter uma resposta. O pessoal já sabe, porque ali é uma das limitações, né? Mas é que também, tem também uma credibilidade também, né? Porque assim, a partir do momento, eu sou servidora pública. A partir do momento que a gente perde a credibilidade. É a fé, tem que ter fé na Ele chama a pessoa. gente de malandro mesmo, que ele chama a gente de malandro, a gente é malandro, que a gente é funcionário público, a gente é malandro, isso é fato. E daí é cultural, e daí eles acham direito, o professor falou outra coisa que é malandro, querendo explicar, porque aí emenda todo um discurso desnecessário, que às vezes né? Porque vai reclamar do fulano, vai conversa com não vou pensar porque não adianta, é porque não adiantou, então não adianta nunca. Então é uma cultura que às vezes precisa ser cortada, sabe? Para que os próximos, o futuro, não fiquem repetindo discurso. Porque daí, né, é chato. Eu venho de uma família também de servidores públicos, meu pai sempre dizia. Tem servidores e servidores, tem aquele que bota paletó na cadeira, não faz nada, e realmente tem. E tem aquele que faz demais, né? Então a gente tem que ter esse coisa. E o professor, né, gente? Eu penso assim, ó. Eu sou professora, o professor não pode perder esse respeito, entende? Não. Porque a partir do momento que a gente perde o respeito ao professor, que é a autoridade máxima, pode dar problema. Mas esse debate que a gente tem que Mas fazer aqui. esse Hoje o professor não é autoridade máxima. Não, mas esse Não é autoridade de autoridade. Mas não é Mas é de autoridade. Eu falei para falar, eu estou dizendo, tá? Gente, mas hoje não é isso é um negócio importante aqui para nós. Mas a minha também reclama, às vezes, da postura também. Entende? Então, assim, ó, não é que eu sou servidor público federal que não vai acontecer nada comigo. Sim. Tu entende? Então, assim, ó, tem que ter, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tem que ter um equilíbrio. Isso, eu acho que precisa ser discutido. Um debate, tem que ter um Precisa debate. colocar, olha, gente, é assim, é o respeito que eu tenho que ter enquanto educador, que eu estou entregando serviço para a comunidade, que é de qualidade, então eu preciso ser respeitado nisso. Eu fico feliz porque eu acho que todo mundo, o entendimento é igual para todo mundo, né? Eu sou tem que ter filho o trâmite, né? Concordo com o Boni, que tem que ter o trâmite. Chegou, ó, vai fazer o quê? Vai fazer isso? Vai chamar o fulano? Vai chamar o pai? Vai chamar isso? Vamos esclarecer de que maneira? Vai para frente? Não vai para frente? Aqui? Não vai aqui? Entendeu? Para não ter desgaste. E eu penso que o servidor, ele só vai ser comunicado se for de alto grau de
de impacto, caso contrário. Eu eles chamei estão uma tentando pessoa só para me resolver ajudar a antes. escrever. Exatamente. Eu chamei uma pessoa só para me ajudar a escrever, porque a pessoa foi citada e tranquilo. Mas, gente, assim, Que a gente se- é só eu e o Elisado escrever, né? sabendo, ou então só eu que sei, entendeu? Assim, não precisa, sabe? Exatamente. Assim, isso faz parte ali do cargo que a gente está. Então, assim, não é nem... Até para, como é que fala? Para a integridade Por isso emocional do que ser humano, né? lógico, assim, o que eu quero só deixar bem claro para todo mundo ali, eu comentei, mas eu não estou achando ruim que tem. Não. E eu estou sentindo que está diminuindo, e eu acho que é justamente por isso. Que nem eu falei, às vezes quando eu brinco, é um mundo das lamentações, parece que a gente é mais psicólogo do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente está ali para escutar mesmo, para dialogar e para tentar melhorar junto. Eu sempre pergunto para a pessoa, o que você tem de proposição para a gente poder mudar? Fulano de tal não tá bom. Quem você indica para ficar no lugar da pessoa, entendeu? Me ajuda, né, cara? Porque eu não tenho... Vamos pensar junto. Mas assim, só tenho a agradecer. Eu acho que esses meses que a gente está aí, para mim, está sendo um grande aprendizado. E eu nunca pensei assim que eu ia falar que eu ia estar gostando, né? Porque eu olhava para todo mundo doente, mal. Mas falei com a Renata essa semana, eu estou até gostando desse negócio de direção, sabe? Aconteceu um negócio muito maluco ali na cerimônia, né? Que teve uma pessoa que não foi citada e a pessoa achou muito ruim. E realmente, né? Mas não foi só a pessoa que não foi citada, teve uns quantos que não foram citados, porque nós, gente, assim, nós somos, assim, a gente faz as coisas na raça, né? Então a gente fez o negócio bem na raça. A gente não é profissional do evento. E a Débora falou comigo assim no final, pô, tem que melhorar. E eu, pô, foi tudo bom, cara. Aí eu falei, Débora, o que aconteceu? E a Débora não me falava, ela rindo ali, miserável. Passou uma meia hora, Débora, o que aconteceu que você falou que tem que melhorar? Até que uma hora a Débora resolveu me falar, não, eu escutei fulano e tal falar que não foi citado. Cara, no outro dia eu estava no gabinete da pessoa, tirei foto, levei lembrança e recebi ontem um pedido, né, para poder fazer um ofício, né, já está lá para o reitor assinar, que da liberação de uma emenda de R$500 mil para o campus, entendeu? Pô, então assim, se eu não tivesse pedido desculpa e não ligar para a pessoa, entendeu? Virou o jogo. Consegui virar o jogo, assim, pelo menos eu acho, né? Pelo menos pediram para mandar o ofício, né? E eu não pedi, eu não fui lá pedir nada, hora nenhuma. Inclusive, na hora que eu saí, eu falei com o assessor, eu não vim aqui pedir nada, e você que está pedindo para poder mandar. Então, assim, porque realmente a gente quer construir isso aqui com todo mundo e a gente precisa do apoio de todos os parlamentares aqui, de prefeitura, de todo mundo, cara. Isso aqui é de todo mundo, a gente precisa. A gente não tem recurso. O ano que vem vai vir menos recurso ainda. E assim, a gente está aqui hoje fazendo essa reunião porque o recurso diminuiu, né? Então vou passar a palavra para a Ângela. Não, só um informe que eu agora lembrei, que na verdade eu só queria que a Débora esclarecesse a questão do... É um assunto paroquial, tá? Sobre a questão da prévia, que tem alguns servidores perguntando que a prévia teve um pequeno problema na prévia. Então só explica, Débora, só para a gente... Por favor, alguém. Dá para Não deixar pode. em 22, 24, 15? Ah, tem que fechar a janela, então. A janela está aberta. Ele vai vencer. Está dando conta aqui. Desculpa. Não, só a questão da prévia é porque se trata de um mês atípico e todo mundo quer saber como é que é o negócio de férias, 13º, e ninguém, na verdade, conseguiu ver direito, né? A prévia saiu com valores folhas negativas e valores assim, bem aleatórios. Foi um erro do sistema e agora eles estão ajustando. Mas não vai dar Talvez tempo. semana que vem já consiga ver. Né? Mas a gente vai ver como definitivo, não ver como prévia. Não, vai ver como definitivo. Então não dá tempo nem de corrigir, se quiser, não. Porque a prévia é justamente para você. Estão, Ah, é? O MG já falou, eles estão deixando certinho. Ah. Eu já estava preocupado. Mas foi um erro geral, né? Foi assim, sabe? Então, perfeito. Vamos lá. Então agora a Ângela vai começar ali com... Vamos começar do pátio, pode ser, da segunda pausa? Sim, Aí a gente libera a Ângela, tá? Você quer ver mais cartinha para aparecer?
Gente, a gente já fez uma reunião de conselho de gestão, que é uma reunião que tem todos os coordenadores do campus. Deve ter sido a sexta já na nossa gestão, né, Elisardo? Para poder tratar desse assunto aí do pátio. Então, o que vai ser apresentado aqui, né, Ângela? Todos os coordenadores das áreas, dos setores, que eles já discutiram Todo mundo opinou. na quinta-feira passada, todo mundo opinou, né? Mas, sim, a palavra final é nossa. Mas só para vocês entenderem que já veio o negócio, já passou por outro. Né? Está compartilhado com... Quem está de casa, tá vendo? Deixa eu ver aqui. A outra. Não estou vendo. Compartilha aqui. Então, estou chegando agora, né? Pessoal do online? Então, Sim, já estou vendo aqui. então aqui, o nosso parte na última portaria que saiu, teve uma redução do orçamento, tá? No total, 90 mil de diferença, né, a menos. Nesses 90 mil foi distribuídos da seguinte forma. Antes o custeio era 3 milhões e 57 mil, hoje está em 2 milhões e 893, ou seja, 164.430 a menos. Investimento para 200 mil, ele teve um aumento de 75 mil, né? E capacitação e publicidade, que são rubricas diferentes, se manteve o mesmo valor, não teve alteração aqui. Com isso, a gente fez alguns ajustes ali, né? A Bárbara, junto comigo, aqui a gente analisou, a Débora também, que já tem uma experiência à parte. Foi feito algumas alterações. Detalhe, né? Que nessa nova portaria, antes, tinha-se uma possibilidade de utilizar o mínimo de 2% para a área de projetos de sustentabilidade. Agora, nessa nova portaria, no artigo 8º, ele fala que é uma obrigatoriedade de deixar no mínimo 2% do total do orçamento para projetos de sustentabilidade. Então, de 35 mil, que era o que tínhamos antes, foi ajustado para 63.835, que corresponde aos 2%. Tá? Para atender essas diferenças aqui, então, foi reduzido o valor de limpeza aqui, porque a gente sabe que tem uma variação durante o ano de utilização por conta do serviço, da aquisição de materiais, que varia, né? Então, foi feita uma redução aqui. No Conselho de Gestão foi acordado que esse serviço de portaria eletrônica, acesso a pedestres, ele permaneceria como serviço, porém, antes ele estava como orçamentário, ele passou para extra-orçamentário. Que é a compra das catracas, né? Ele Tem o reconhecimento facial que ele identifica a pessoa e faz e ele dá um relatório de entrada, então a gente sabe quem entra, mas aí a gente precisa do porteiro olhando, né? Se a pessoa realmente está deixando aberto ou não. Com a catraca, a pessoa chega, a catraca abre, a pessoa passa, a catraca fecha. E com a catraca, ele tem um controle de saída também. Porque hoje não tem o controle da saída, só da entrada. Então isso é uma coisa falha, né? Mas ele foi passado para esse orçamentário. Então, um dia numa emenda parlamentar, de uma doação, a gente consegue comprar a catraca, né? É uma questão de segurança. Aqui na verdade não seria a compra, seria a contratação do serviço. A contratação do serviço, isso. Porque a compra, a gente conversou na reunião, geraria outras questões de patrimônio, de contratar serviço de manutenção depois. Então, contratar o serviço de fornecimento dessa SMTS seria melhor.
Aqui a manutenção de média complexidade, que era 140 mil, foi reduzido para 122, tirando um dinheirinho ali da infra. Meu Deus. Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. O campus que está ficando senil, isso é um problema. Sim. Está só um campus novo. Aqui o projeto de pesquisa, nesse aqui ainda, né, nesse documento ainda não estava alterado, mas no que foi passado para você já fez alteração, também foi reduzido um valor, né, que... não tinha. Que foi decidido pelo próprio board, né, que fosse tirado os 20 mil que seria reduzido da pesquisa apenas da parte do coordenador e do docente permaneceria o mesmo valor, do docente. Valor do Do docente, A bolsa para os alunos vai continuar dos mesmo. docentes conseguiriam o mesmo valor. Tá? E da parte de permanentes, aparece para vocês essa outra aba aqui, coloridinha. Eu acho que compartilha Sim, janela. Tá aparecendo. Então, aqui daí da parte de permanentes, como teve aquele valor de 175 mil, foi dividido, né, dentro da reunião ali do Conselho de Gestão, foi acordado a divisão dos valores entre as áreas, tá? Tínhamos aqui um valor previsto para TI, como orçamentário, 150 mil, mas que foi zerado porque desse ano já está sendo executado a compra, acho que pela Nilda, foi. A emenda parlamentar da deputada Ana Paula Lima, né? Já tendo executado a parte de TI, então o que tinha planejado aqui para 2026 foi zerado e o valor foi dividido entre as áreas, né? Ficando esses valores para permanente 30 mil para a biblioteca, 26.600 para elétrica, para as áreas de instrumentos ali, da assessoria, 7 mil, equipamentos gerais 20 mil, para mecânicas 26 mil, mobiliários dos 28, para química, física e biologia 30 mil, recursos naturais ficou 26.600, 66, refrigeração, a parte de ar-condicionado, mais aqui, em torno de 20 mil. Esse aqui, né, que é o da comunicação, que foi o que a gente zerou, né? Porque já, da TI, que já está sendo executado, vai ser possível executar esse ano. Aquisição de software, que ficou dentro do orçamentário ainda também, para fechar. E os demais projetos de permanente permaneceram como extra orçamentário daí, né? Que é um equipamento de autoatendimento para a biblioteca. Esse aqui é uma manutenção de software para pesquisa também, foi um projeto que ficou extra orçamentário. Então, dentro dos 275 mil, ficou subdividido, se acordou no Conselho de Gestão essa divisão para as áreas, né? Inclusive, aqui, na verdade, tínhamos, estava com 50 mil, mas a análise achou melhor diminuir a biblioteca para 30 e dividir melhor as demais áreas, né? E esse é o parte que daí precisamos, né? Além dos outros valores de recurso que já estavam, né? Não teve alteração nenhuma dos valores que já tinha sido enviado anteriormente, né? No projeto anterior, na aprovação anterior. Então, essas foram as modificações desse parte que está para ser votada e aprovada para enviar para a reitoria até amanhã. Aí, Não sei se... até para a gente dar serenidade ao processo, né? Todo mundo recebeu a planilha já com antecedência, a Ângela explicou super bem. Na verdade, a Ângela fez um resumo do que a gente discutiu no Conselho de Gestão. Alguém tem alguma coisa para falar? Senão a gente já pode colocar em votação. Eu tenho uma dúvida só. Aquela questão de sustentabilidade que tu falou que virou obrigatória, é uma legislação, uma normativa que tornou obrigatória?
E vocês sabem que tipo de projeto que é? Então, assim, não se especifica. Diz lá que a gente tem que utilizar no mínimo 2% do orçamento em projetos de sustentabilidade. A gente criou ali um projeto genérico, né? Só projeto de sustentabilidade com valor, mas daí no início a gente tinha uma Estamos coisa abertos. que pode a gente se organizar, até de repente com. Não sei como é que está a nossa comissão de Pois é isso que eu ia no perguntar. campus para. É porque cortou da infraestrutura, né? E aí não sei, né? Aí eu estou tentando ampliar o termo, assim, mas eu digo assim, porque a manutenção e não precisar refazer obras e estruturas, para mim, é sustentável. Então, torneiras que estão vazando. Exatamente. Com Então, eu problema. acho que a gente poderia pensar em projetos que Linkasse linkassem água, com água e essa quebra orçamentária que teve na infraestrutura. Gostei da E o ideia. nosso campus precisa de uma manutenção para que não Legal. ou envelheça bem. Até um projeto, de repente, de descarte corretos de resíduos. Da área mecânica, da química, da biologia ali. É algo que. Pensando nesse sentido. Acho que o Boni tinha também um comentário. Eu tenho demandas da instituição e já tenho demandas de. É uma boa ideia. Fala, Boni. Eu acho que a questão da criação da comissão, ela também é um item obrigatório. Ela já existe. A professora Janaína tá. Eu, a Jana Conter, uma aluna. Isso. É que eu acho que ela pode, na verdade, ter A gente tava com dificuldade de achar gente, ninguém queria. Não, mas deixa eu só completar. Como existe essa diretriz, existe a obrigatoriedade da comissão, que existe. Então, eu acho que a ideia agora é tentar dar diretriz dentro da comissão, porque tudo isso vai ter que nascer dentro da comissão. Sim. Tudo é só isso. E assim, a gente pode, como comunidade acadêmica, dar ideias, né? Ó, lá na reitoria, eu fiquei bem feliz, né? Agora que eu estou indo mais lá, o estacionamento agora está todo igual da Câmara de Vereadores. Cobertura fotovoltaica. Eles fizeram usina fotovoltaica que já é a garagem dos servidores. Então o carro não está ficando mais no sol. Sim. E aquele sol está virando luz. Energia. Energia. E assim, tem Você um programa deve- que chama Energific, um negócio assim, que para as instituições públicas é dinheiro a fundo perdido. Então tem várias empresas que fazem isso, a empresa recebe, mas para nós é custo zero, sabe? Então, quem sabe a gente conversando, a gente é uma coisa que a gente E o pode- campus já deu FIC de instalação de. Deu, a gente participou de um conselho com o pessoal da Elep. Deu aqui? Não sei Deu. se chegou a... Não chegou, foi aprovado, mas não chegou a rodar. Não, mas eu e um conselho que teve com a Fernanda, com o pessoal da Não foi pra Elep. frente, eu acho. A gente fez um conselho de classe, gente. Como é que não foi? Não chegou a parte prática, acho que foi dada a parte teórica, não foi dada a parte Fizeram prática. telhado para fazer e não... Ah, tá. Não foi feita a parte prática, não Entendi. chegou o material Gostei da antes. ideia Tal. dela. Mas é onde... E assim, gente, hoje tem a questão das motos elétricas, né? Dos patinetes dos meninos. E toda hora eles estão pedindo para carregar e é complicado a gente deixar. Mas quem sabe a gente faz até uma cobertura até para eles, Pelo menos família, isso. entendeu? Para eles carregarem as motinhas elétricas deles, cara. Até porque as tomadas do corredor não são preparadas para esse tipo de carga. Então você tem muita ideia, assim, eu acho que a gente vai ter muita ideia para poder fazer, mas a gente precisa de gente, né? Que eu estou vendo que agora estou numa onda melhor. Até para a comissão de sustentabilidade hoje, se a gente disparar um e-mail, vai ter gente. Porque a diretoria de edificação, que era um problema, também ontem um monte de gente veio falar comigo que ia participar. A própria mecânica, na voz do professor Chaves, fez uma coisa de sustentabilidade, né? Foi a mesa. Uma Verdade. mesa Bem reforçada para Tem os que fazer alunos, mais, né? Ela foi- que foi a sobra dos bancos que os alunos quebraram, a gente pegou e fez a É mesa. aquele material que a gente está tentando identificar agora. É o que era a cena dos bancos. Foi Seria interessante bacana. que na comissão tivesse pelo menos um membro de cada área, assim, né? Da elétrica, da mecânica também. Seja professores, seja os técnicos, para trazer essas ideias, né? Para contribuir com o que pode E ser. aqueles recursos ali que estão divididos para as áreas, aquilo ali é porque tem que dividir. Mas se a mecânica precisar comprar um material esse ano seja um pouco mais caro, não tem problema das outras áreas. Aquilo ali não, entendeu? Hoje eu estou vendo que esse movimento no campus existe de um olhar para o outro, né? E a gente tem que lutar, a gente tem que lutar muito esse ano e no outro ano em busca de recurso externo. Porque
de uma forma bem rápida, a gente consegue, lá no laboratório do Rodrigo, construir mais uma sala, onde a TI fazer mais uma sala, apenas com algumas divisórias, né, porque são coisas mais simples de se fazer. Aí tem uma demanda que veio da secretaria, a Luciana nos ajudou, de construir a secretaria aqui, ó, do lado da portaria. Então foi uma demanda que veio do setor, né, que para nós é importante, porque hoje a pessoa vem de fora, ela anda no campus inteiro. Então, ali está do lado do vigilante, está do lado da porteira, elas vão se sentir mais seguras, sabe? Então, acho que teria que ter uma placa de direcionamento do campus também. Acho que é importante isso, onde é o que, entendeu? O segundo piso. Isso, importante Acho que é fazer. importante. Não tem. Então, assim, e a ideia é levar a secretaria para lá. Tem várias coisas para a gente fazer que a gente não consegue com esse orçamento. Mas por isso que a gente conta aí com apoio de fora. Esse planejamento estratégico, porque aqui saíram várias ideias. Essa do painel para recarregar é extraordinário, né? Eu achei muito bacana, porque a gente tem que pensar no bem-estar do aluno, né? E assim, esse planejamento estratégico de tudo que o Instituto precisa, assim, ele foi feito, dá para pensar em fazer? Hoje, Cléo, a gente pensa assim, o PAT acaba sendo nosso planejamento do próximo ano. Certo, certo. Só que nos últimos, se eu falar besteira, vocês me corrijam, né? Nós temos o PDI. PDI, que foi aprovado no 25 Tá, para 2020. PDI, porque assim, muitas siglas. PDI. Seria o planejamento estratégico. Planejamento estratégico, tá. Que foi aprovado de 2025 a 2029. Que é Certo. Planejamento E plurianual. cada campus tem o seu, né? Então, essa parte de infraestrutura, tem várias demandas que estão no pátio, que inclusive é por questão foi levantado no PDI, né? Então, já tem-se no planejamento estratégico essa demanda. Essa, por exemplo, em específico, não tinha, mas Tem a reforma do átrio, né? tem a reforma do átrio e envolveria algumas Parte de outras fotovoltaica áreas também tem. Eu acredito que também o auditório está precisando de uma Atenção, sim. atenção. Ali é ainda parlamentar. É. Chama um vereador, chama alguém aqui, ó. Sabe? Vai, arruma ali. Ó, claro, hoje tá mesmo a gente vai ter uma mas- formatura de uma escola aí, né? Consegue imaginar? Então, está aberto à comunidade, isso não tem custo nenhum para a comunidade. Sim, sim. Então, mas assim, ó, uma coisa que eu sinto como servidor, né? Não, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, né? A questão do planejamento. Então, as coisas mudam, né? A questão de energia fotovoltaica, por exemplo, é uma coisa recente. Sim. Às vezes, no planejamento de 4 anos, você tem que modificar ele no meio. Mas, assim, o próprio PAT, a sensação minha como servidor, por isso que vocês que estão mais de perto, vocês me corrijam se eu estiver falando do live. Mas que a gente discute, que a gente fala e que a gente reclamava, é que o próprio PAT ele acabou ele sendo uma replicação de um ano para o outro, sem ter essa consulta mais a fundo do pessoal. Por isso que o pessoal não estava se sentindo parte das coisas, sabe, Léo? E eu acho que nós, como conselho, a gente vai fazer umas reuniões extraordinárias, mas não assim com a pauta fixa, que nem hoje tem 2 pautas para votar, por isso que a gente está conversando mais, né? Está mais tranquilo. Mas, assim, reuniões propositivas, sabe? Que nem a gente precisa adequar os espaços. Pô, vamos discutir isso. Depois, não precisa bater o martelo aí, a gente leva para o resto do pessoal. Na próxima, a gente vem com uma coisa mais madura, sabe? Pô, as meninas da secretaria trouxeram essa possibilidade ali. Eu conversei com o Potter, né? Pô, vamos trazer isso para cá, o que vocês acham, entendeu? Tem muita coisa para fazer que eu acho que a gente tinha que participar. Fazer isso junto, sabe? Esse projeto que até vocês têm conversado com a deputada Ana. Sim, que é o nosso novo bloco. Tá englobado muitas coisas desse planejamento estratégico. Isso. Ele faz parte, desculpa, Vai lá. eu acho que essa parte é importante eu comentar. Tá. O PDI ele vai até 2029. Sim. Então, em 2029, lá, a gente tem como um dos objetivos a construção do novo bloco. Certo. Além disso, tem reforma do átrio, que a gente deixou em aberto, porque o átrio tem um espaço hoje que a gente poderia ocupar com alguma coisa, que a gente ainda não sabe o que, tem que ser negociado, tem que ser disposto aqui, para a gente entender o que a gente pode utilizar ali. Por que a gente fala da reforma do átrio? Porque se a gente construir qualquer coisa fora daqui,
A gente tem que aprovar na prefeitura. O átrio é só no bombeiro, é menos uma instância que a gente precisa passar. Certo. E o átrio está com é a cara principal, É a porta de entrada, entrada. né? Ali ele não está. O refeitório não está legal para os alunos. A gente já, quem sabe, poderia resolver outras situações que estão latentes no campus. Quem sabe até um refeitório para os alunos. Aos painéis. Alguma coisa tipo, nessa reforma do átrio poderia entrar. Então, de maneira geral, eu me recordo só de 3 itens do Certo. planejamento estratégico. Certo, Construção do novo bloco, que está em fase de projeto. certo, Reforma do átrio, que foi o que eu comentei, e a pintura do campus, certo. que é uma coisa que todo mundo já percebe que precisa. Precisa. E a Urgentemente. reforma dos espaços que Isso. daí Reforma envolveria já, porque também no pátio, né? A reforma da CP. Da NAI, da do NAI, da O CP. NAI é CP, mas o CP vai ser feito agora, no começo do ano que vem. Já foi feita a licitação, já deu certo. Isso, deu certo. Que foi com a outra. Adequação A dos metade do dinheiro ali da emenda da Ana foi para reestruturar o TI, que a gente falou, e a outra metade são para essas reformas, alguma coisa no Pontual, átrio, isso. a sala ali. O dinheiro vai assim, ó. Vai assim, ó. Sim. 300 mil é nada. Hoje em dia, infelizmente. Para nós, pessoa física, é muito dinheiro, 300 mil agora. Para uma instituição desse tamanho, eu vou dar um número para vocês. Estava vendo ali. O nosso terreno aqui, só o terreno, vale 35 milhões. Mais as nossas construções, mais 15. Então, a gente está falando aí de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, se a gente pegar 10%, é 5 milhões, 5% é 2 milhões e meio. Então, é tudo nessa escala, é muito número. A gente fazer, e a gente está falando de um orçamento de 150 mil para fazer. Exato. A gente está falando de 150 mil. 150 mil é menos. Vai o nosso orçamento todo. 0,5%. Sim, mas em proporção seria isso, porque é várias coisas de manutenção. E aí, no meio dessa loucura toda, a gente descobriu que a gente não tem escritura. Essa semana a gente descobriu que não tem escritura. Como é que a gente tem 15 anos que a gente está aqui e a gente não tem escritura? Não, Dá para fazer outro capela. não, calma, a gente tem uma escritura. Deixa eu. Lá, pode vai explicar direito. Vamos lá. Nós temos uma escritura pública de doação em 2008. Só que ninguém averbou essa escritura lá em 2008. Moral da história. Nós estamos no mesmo terreno. Nós estamos no mesmo terreno que a Câmara de Vereadores, que a OAB. que a OAB e que uma reserva florestal que tem aqui atrás. É um terreno de 250... Quanto? 250 mil? Ei, ele passa... Pega a pista de atletismo, dá mais de 250... Eu, quando li as exigências, falei, já corri para o diretor. Falei para ele, me ajuda que eu não sei fazer isso aqui. É um levantamento da quadra inteira. Tem que ser. Agora ninguém vai ter que fazer contratar. Não, quarteirão. Porque o IP, desculpa aqui, o IP foi construído recentemente, cabe nessa quadra aqui, o IP, que é o Instituto de Previdência. Sim, a creche. Será que ali o pessoal do IP não pode... Será que eles estão com o mesmo problema? Eles vão, em algum momento, eles vão... Eu vou ter que dar uma olhada no o OAB cadastro. também Vai. pode... A OAB já está... Não, a OAB, já quando você entra no cadastro... Todos. Isso, a OAB, o cadastro já aparece parte dessa matrícula, já está Certo, separado. já A OAB, está, pelo certo. que eu vi de tudo essa quadra É mais toda, certinha. é a mais secada. Se eles têm advogado para isso. Porque é uma saber, parte né? que é mais... Claro, envolve mais a parte de engenharia de agrimensura do que a parte de e direito, do que a parte civil. Eu, quando vi aquilo, fiquei assustado. Falei, preciso de ajuda do... Porque a gente vai ter que fazer o georreferenciamento, né? Eu acho que a Secretaria de Educação também faz parte Eu desse acho terreno. é enorme esse terreno. É enorme. Vocês não têm noção. Eu acho que só da Secretaria de Educação para lá que Gente, não é. e Foi considerando que esse terreno do Instituto é muito bom, né? É nobre, né? Ei, eu só fico feliz de ter tomado a decisão de ter colocado a quadra lá no final. Porque a gente ia... Não, senão iam cortar. Eles iam cortar esse terreno. Agora, o que acontece? Quando nós fizermos esse levantamento agora, a gente vai pegar todo esse perímetro. Que já está murado. Também nós não, lembra que nós não tivemos murado, vai ter que ter toda a área construída. É um levantamento, é um trabalho. E outra, nós vamos ter que tirar do nosso bolso para pagar. Isso nem... Eu já pensei nisso. A gente vai ter que tirar. Daí a gente vai ver Vai ter que tirar desse fazer, parque. né? Qual que é a minha ideia, né? Que a gente vai comentar depois. A gente O IFC Campus Araquari, ele sempre possui a arquitetura. Então, a minha ideia é ir lá conversar com o diretor, para eles fazerem isso para a gente, entendeu? Claro. Porque é caro, né?
o bom quando a gente cobra, a gente pode cobrar prazo e ter agilidade, né? Mas vamos tentar ver o que a gente consegue, né? Vai precisar de uma agripessoa, mas vamos desenrolar isso até o metade do ano, a gente vai ter. Vamos, missão nossa. Vamos colocar em votação, todo mundo. Ó, alguém tem alguma coisa contra o PAD? A gente pode colocar a aprovação? Daqui a pouco nós vamos ver, cara. Pouco dinheiro. Ó, pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Muito, olha ali. Isso não faz muita coisa. Mas os outros campos, nosso campus fora Florianópolis é o que tem o maior orçamento. Misericórdia, né? Os outros diretores estão pé da vida comigo. Ainda bem que eu assumi agora, mas eles vão querer mudar toda a metodologia de distribuição para poder tirar mais dinheiro nosso para ir para os outros campos. Porque o que acontece? São José tem muito mais aluno que a gente, Gaspar tem mais aluno e tem bem menos, então com 2 milhões e 600, a gente tem 3 milhões e 100. Então, assim, por quê? Porque nós temos curso na área de recursos naturais e nossos alunos têm bonificação. Ah, mas aí eles façam um curso. Mas assim, eu vou levar porrada porque são 22 diretores contra só eu. Eu fui acusado, não vou falar por qual diretor amiguinho, que nós temos copeiro e nós temos motorista. E o campus dele teve que tirar, porque eles não têm dinheiro. Então a gente tem dinheiro demais, nós estamos contratando até copeiro e motorista. Só que o nosso ônibus, o ano passado, ele foi usado 150 e poucas vezes. Porque nossos cursos são práticos, a gente precisa do ônibus, entendeu? A copeira é uma questão de PNAE, de alimentação escolar, que inclusive a gente quer trocar o ano que vem, tem que vocês falam ainda, por uma merendeira, que o valor vai ser parecido e ela pode manipular mais alimentos. Se eu pudesse só fazer o Campus Palhoça, parece que eles fizeram aí tem que fizeram um convênio com a prefeitura e a prefeitura é que disponibilizou a merendeira para eles usarem. A prefeitura é que paga. E parece que a prefeitura também está pagando, não sei detalhes, pagando o insumo, né? Isso. Do que ela prepara. Isso. E aí eu pensei que talvez o ano pode que vem a acontecer. gente pode tentar questão da fazer essa aproximação, até porque a gente também tem uma reunião com o Guilherme da DAI para ele nos explicar melhor o uso do orçamento da alimentação, como a gente usar melhor. Porque se a gente não usar, vai chegar no meio do ano. Porque ele falou que a gente tem que usar um percentual para dar e liberar mais, então a gente quer entender como é que é. Já falaram que na metade do ano eles vão ver quanto gastou. Quem gastou pouco, vai para outro. O ano passado, ali teve uma reunião explicando essa questão da rúbrica lá, que tem que falta da assistência. Olha, gente, olha só. Eles iam organizar de uma forma que, compatível com o que a gente está, conforme a gente está executando, a gente vai recebendo mais, ou menos. Sim. Se a gente não está dando conta de executar, vai para outro vão ir reduzindo. E assim, a gente então, tem. Isso que a gente vai ter que ajustar. Vamos executar esse negócio. Vamos executar da melhor forma possível. Pode colocar as coisas para a gente gastar. Não lembro se foi ano passado ainda, porque eu estava substituindo ali o Wagner, teve recursos extra-orçamentários, alunos que precisaram ali de último ano, que outros campos não executaram para ir para nós. Então, se a gente conseguir Gastar bem. gastar melhor durante o ano, gastar, eu não gosto muito dessa palavra gastar, porque investir melhor, Aplicar melhor. É que com a merendeira a gente consegue fazer melhor preparos, mais saudáveis, né? Ela pode fazer isso, a copeira só pode A Débora. é muito educada. Isso. Não, é que ontem eu participei de uma reunião representando a chefiana, né, que é a Bárbara, que era do DAI, e aí ontem eles explicaram que não será mais por capacidade de execução. Eles estão montando um índice, né? E aí, mais para frente, acho que eles vão passar certinho esse índice. E aí não vai mais ser por essa capacidade de execução, justamente porque eles querem dar oportunidade para os campos de quem está pensando em formas melhores de alimentação, né? De também trabalhar isso que tem uma capacidade pequena, né? Então, eles passaram isso ontem na reunião. Vai criar a Podemos voltar ao pátio? Vamos. Vai lá. Porque o nosso também tem que ir para Só aproveitando a fala aqui, só rapidinho da Michelle falou, a questão da prefeitura lá em Palhoça, nós esse ano a gente já conseguiu, né, trazer o prefeito aqui, então a gente viu que as portas ficaram diferentes já em relação à prefeitura, as próprias secretarias, né, então fica mais fácil, até que eu estava precisando de uma coisa, já berrei para o Benjamin ontem, né, ela fala lá com o secretário, lá com o prefeito, nós vamos precisar de uma situação.
Então, estamos mais próximos de conseguir as coisas, né, e de procurar essas parcerias. No passado, até negaram ônibus. Esses dias eu estava falando com a secretaria, falou, não, vamos tentar planejar algo melhor para o ano que vem. Né? Então, é coisas que estão se passando. É só para finalizar a fala da Michelle. Alguém tem alguma... Quem concorda com parte, permaneça como está. Quem não concorda, Quem não concorda, se manifeste. Fala agora. Vamos saber quem que vota. Olha, caso todo mundo concorda, É unânime. aprovado por unanimidade. Segunda pauta. Aí, daqui a pouco eu vou falar igual no dia que eu tinha que buscar minha filha na escola, né? Agora vamos correr aqui. Vamos correr, gente, que eu tenho... Vamos lá. Segunda pauta, aprovar o projeto pedagógico do curso de formação inicial e continuada, de montagem básica. Obrigado, Anjo. Obrigada, André. Estrutura navais, conforme o projeto pedagógico em anexo. Foi aquele curso que eu falei antes, foi para todo mundo, que era para o Elisato viu que minha prova ele há de referendo, mas como a gente não ia ter condição de ofertar as turmas esse ano, não tem por que fazer. Nós já tivemos um parecer favorável da Coordenadoria Pedagógica e um parecer favorável também da nossa biblioteca. Esse é um curso que quer explicar, Elisato? Esse é um curso que foi verificado junto à empresa de construção naval, a Navship. Né? Então, a gente, praticamente 6 meses de conversa para a elaboração do curso. Legal. Né? Envolvendo vários professores, não foi só um professor da mecânica, são 3 professores também envolvidos ali. Inicialmente já vai envolver 800 alunos em vários cursos, mas vai envolver 800 alunos, que a Navship vai encaminhar, na verdade, assim, parte do processo de contratação deles vai ser realizar esse curso. Né? Então, no primeiro momento, até falando com a reitoria, eles falaram, não, pode encaminhar até pedindo contrapartida para a empresa, que a empresa não estava se negando a realizar a contrapartida. Mas aí os professores, no primeiro momento, disseram, não, vamos ofertar as primeiras turmas, verificar o que se usa de material, para daí, sim, para as outras turmas, pedir uma contrapartida daí. Né? Então, assim, para poder medir o que é. É um curso de 20 horas, tipo nos moldes que a gente já fornece de manipulação de alimentos, só que EAD, foi um pedido da vigilância sanitária, há um tempo atrás. Agora a indústria veio e solicitou essa. Já a Detroit já ficou sabendo que está tendo a oferta disso aí, já pediu que seja oportunizado para ela também, né? Ela falou assim, no primeira turma vai ser inteiramente praticamente para a Navship, mas depois já vai ser aberto para outros. De qualquer forma, a gente acredita que vai ter umas 10 turmas no mínimo só no primeiro semestre. Né? Vai ser Isso é bom. muito bom. Isso aí, tem que movimentar. É um curso de 20 horas, é um curso para E daqui a explicar pouco pode como jogar funciona. dinheiro, a gente aceita. Por uma semana. É um curso básico, assim, para entrar na indústria naval. Aí vocês decidiram fazer lá ou vão fazer aqui? O Nilson ontem falou comigo que a ideia é fazer aqui, trazer os alunos para cá, né? Mas que eles agora no início de fevereiro eles vão lá na indústria de novo. Eu acho que foi o Sérgio ontem lá. Foram Porque eles estão querendo assim, que a empresa, a indústria, né, fale exatamente o que precisa ser aplicado no curso. Vai ser um curso bem prático. E esses alunos, como é que eles são trazidos para cá? Nessas primeiras turmas, a empresa vai pagar. A empresa empresa falou que vai bancar para eles poderem vir, né? Tem lanchinho, tudo? Nós não temos. Eu sei, tem que Não, pensar nós aqui nisso. temos a banana e o... a gente tem mas ultimamente as maçãs e as bananas. Lá atrás é Maçã fábrica. tava uma Não começa a fazer bananão. Lá em casa eu fiz. Pode diminuir tudo. Mas a gente pode pedir ajuda para as Com empresas. certeza. Porque geralmente é contraturno, é à noite, o curso. Você não sabe. E não Porque vai ser dependendo do conforme demanda, horário, né? essa pesada precisa comer. Provavelmente vai ser à noite, viu? Então ele tem que ter lanchinho, tá? Tem Eu que acho ter que ele ia lanchinho. falar um negócio importante. Quer falar E aí? sobre o lanche ali, a banana estavam. Tempo da banana estavam muito podres, mas elas estão vindo melhores agora. Agora o que decaiu mesmo foi a maçã, que elas estão lindas por fora, mas na hora que a gente come, elas estão todas podres, como se fosse cozida por dentro. Mas eu acho que é por causa do tempo. Foi falado, isso foi levado para. Já foi levado para poder fazer uma reclamação, né?
Uma É, mas tá comprando, eles têm que entregar direito, né, gente? Isso é verdade. Ele está comprando, eles têm que entregar de acordo. Essa reclamação, Vitor, já foi levada lá. Já, tá bom? Mas se acontecer de novo, é importante falar. Podemos colocar em votação porque não. Quem é contra, se Mas manifesta. eu gostaria de colocar assim ali a questão da garantia do transporte e do lanche da piazada. E já foi para a indústria, né? Acho que os senhores não se negam. Tudo bem, piazada. Isso para eles é troco, né? Galera. Galera, Eles podem fazer isso, a empresa pode. Agora, assim, ó, eu acho que aprovado por unanimidade também, né? sim. Fazer minha fala, é nossa chance de ou fazer alguma coisa ou se queimar para sempre. Porque depois de eu já vi acontecer aqui, da gente fazer movimentos parecidos e depois a gente não cumprir com o que foi prometido. Então foi o que eu falei com o Nilson ontem. Eu já contei, não vou citar as empresas, o Elisato sabe quem, que foi feito um movimento, prometido coisa, e depois não foi feito curso para a empresa. Esse queima. Eu acho que a empresa mais milionária, bilionária de Santa Catarina. Então, assim, ó, a gente tem que prometer o que a gente pode cumprir. Nem que seja um curso de 20 horas, que eu sei que a gente vai conseguir, tranquilo. Tanto é que ontem o Joel falou comigo assim, eu vou sair da coordenação, quem que vai assumir? Aí ele falou comigo, tem o Francisco. Eu falei, cara, Francisco é o cara da solda, vocês estão falando aí que vão fazer um curso de soldador. Se ele for assumir outra coisa, ele não vai fazer o curso. Então, tudo isso a gente tem que analisar com muita cautela aqui. Até quem assumiu o quê, para não ficar na mão do outro, entendeu? Uhum. Então, nesse momento, é uma pessoa importantíssima para fazer esse projeto andar. Lá na frente, quem sabe ele assume uma coordenação de mecânica. Mas agora era importante ele estar na frente ali, ó, no chão de fábrica. Mas O Francisco eu chamo ele de futuro. ele é um cara Eu chamo ele todo de mundo é futuro. futuro. Gente, Obrigado, povo online. tchau, povo online. Eu vou correndo ali, senão não aparo. Não esqueça o paletó.